contratos com empresas de limpeza, lixo se acumula nas ruas de Cachoeirinha. Johnson & Johnson pede autorização para a dose de reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Sol em Porto Alegre agora faz 19 graus. A terça-feira terá predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões gaúchas. A nebulosidade será maior no norte. As temperaturas serão agradáveis com máxima de 25 graus no oeste e no noroeste. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,33%. O dólar comercial também em alta é vendido a R$ 5,47. Trânsito. Seguem as obras na Freeway, próximo à BR-116 em Porto Alegre. A faixa da esquerda está bloqueada entre os quilômetros 92 e 91, causando congestionamento no sentido capital-litoral. Quem puder, saia da capital pela região do aeroporto ou pela Avenida Assis Brasil. Tem obras também na Avenida Cavalhada com a João Batista Reus e uma faixa bloqueada no sentido centro-bairro. Não há acidentes nem em Porto Alegre, nem na região metropolitana. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. A diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde, Mariângela Simão, afirmou que a entidade prepara um tratado sobre pandemias, porque um novo fenômeno pandêmico é apenas uma questão de tempo. A OMS terá uma Assembleia Mundial de Saúde em novembro, em que será discutida a possibilidade de desenvolver uma preparação. A reunião ainda deve ser um momento para discutir questões atuais sobre as variantes do coronavírus e a distribuição das vacinas. Para a diretora, ainda não existem indicações claras de que a vacina contra a Covid precisará ser anual. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Da redação de GZH, Pedro Quintana. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Super Festival de novidades nas lojas Ouro Preto com grandes promoções para você aproveitar. Camisetas várias estampas PUGG R$ 29,90. Blusas com estampa PUGG R$ 24,90. Retalhos vários tecidos e tamanhos com 20% de desconto. À vista com 5% de desconto ou tudo em 5 vezes sem entrada e sem acréscimo, ou ainda se preferirem até 10 vezes. Lojas Ouro Preto com várias lojas no estado e 3 lojas em Camaquã. A KNN Idiomas está com uma super novidade para o Dia das Crianças. Crianças entre 4 e 12 anos têm super desconto de 35% para cursar inglês ou espanhol. E quem trouxer um brinquedo para doar, ganha também isenção na taxa de matrícula. Imperdível, né? Mais detalhes na escola ou no 51-994-79700. KNN Idiomas, em Camaquã, na Rua Júlio de Castilhos, 253. Ofertas válidas até o dia 12 de outubro. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Fralda Huggies tripla proteção R$ 13,99. Creme dental Sorriso tripla limpeza completa 70 gramas R$ 1,99. Absorvente íntimos leve 16 pague 14. Seca ou suave R$ 5,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 6 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039. Restaurante Cláudio Pegloff, agora com novo e moderno ambiente, junto ao Macro Atacado Kroloff, com restaurante, bar e café. Atendimento de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 23 horas e almoço aos domingos. Restaurante Cláudio Pegloff, um sabor único na melhor hora do seu dia. Teleentrega no fone 3671-8057 e WhatsApp 984-338232. Restaurante Cláudio Pegloff, junto ao Macro Atacado Kroloff.
Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho da Loop Motocross. A Loop cresceu e agora estamos com um espaço mais amplo e cheio de novidades para a sua moto e você piloto. As melhores marcas como a Alpinestars, SW, AMX, Biker, Ox e muito mais. Vem conhecer a nova loja e aproveite os descontos especiais que preparamos em toda a linha de acessórios. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Loop Motocross, a casa do piloto off-road. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetá. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetá. E na Pompeia é fácil ser fashion. A Elevato Camaquã possui ampla gama de produtos para construção ou reforma. São pisos, azulejos e porcelanato das melhores marcas, além de acessórios que deixarão a sua casa ainda mais bonita. A Elevato tem estacionamento próprio e tudo o que você precisa para construir ou reformar. Elevato Camaquã, Capitão Adolfo Castro, 295, em frente ao Portão Boa Viagem. Telefone 3671-4933. Elevato, sua casa, nossa causa. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 8 minutos, 19 graus, é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com um oferecimento de Camaquanet Conexão com você, Pompeia é fácil ser fashion, Laboratório Albuquerque Análises Clínicas, Meta Imóveis realizando sonhos, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E a gente começa o jornal desta terça-feira trazendo para você o que foi destaque na manhã de hoje. O ministro da Educação afirma que diagnóstico deve conter prejuízos na pandemia. Segundo o titular da pasta, Milton Ribeiro, escolas estiveram fechadas por tempo demasiado. Motorista perde o controle em acidente na rótula da Faixinha, em Camaquã. Fiat Uno colidiu contra grades de proteção que foram arrancadas devido ao impacto da colisão. Camaquã amplia a vacinação para mais pessoas nesta terça. Você vai ficar sabendo os novos horários e quais grupos podem receber a imunização. RS 350 recebe parlamento entre Dom Feliciano e Encruzilhada do Sul. O trecho estava intransitável e agora terá melhoria na trafegabilidade em local que ainda aguarda por obra asfáltica. Obras de asfaltamento retornam nesta terça-feira em Camaquã e alteram o trânsito no município. Você vai ficar sabendo quais as vias do município que devem receber as obras de pavimentação asfáltica. Dupla de estelionatários é presa em ação da Polícia Rodoviária Federal. Paulistas estavam aplicando golpes com cartão de crédito no Rio Grande do Sul. Quase 1.000 celulares apreendidos de criminosos são doados para alunos gaúchos. Segundo o promotor de justiça, a pandemia potencializou a necessidade de utilização de equipamentos tecnológicos. E após a agressão, juiz Rodrigo Crivellaro deixa o hospital em Venâncio Aires. Ele foi atacado de forma violenta em jogo da divisão de acesso do futebol gaúcho. Agora são 12h e 11 minutos e você confere a previsão do tempo para hoje. A chuva dá uma trégua no Rio Grande do Sul, mas ela volta no meio da semana por causa da formação de novas áreas de instabilidade. A terça-feira promete tempo firme, só que frio por causa da entrada de uma massa de ar polar. A terça-feira segue com tempo mais firme, só que mais frio por causa da entrada de uma massa de ar polar. A máxima prevista para a terça-feira, mesmo com sol, é de 22 graus. A quarta-feira também terá a presença do sol pela manhã,
mas volta a chover e tem previsão de chuva forte nesses próximos dias. A mínima prevista para a madrugada de quarta-feira é de 13 graus e a máxima não vai passar dos 20 graus. Vai seguir assim até a sexta-feira, com bastante chuva e temperatura que não vai passar dos 20 graus. No fim de semana, a chuva dará uma breve trégua e aí volta a esquentar com máxima de 28 graus no sábado. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Obrigada, Desirê. Agora são 12:12 e nós vamos começar o bloco policial de hoje. Após ser agredido na noite desta segunda-feira em partida válida pela divisão de acesso do Gauchão, o árbitro Rodrigo Crivellaro deixou o hospital em Venâncio Aires na manhã de hoje. A violência aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, no jogo entre Guarani de Venâncio Aires e Esporte Clube São Paulo de Rio Grande. Durante o jogo, o juiz sinalizou o atleta William Ribeiro, que atuava com a camisa 10 do clube rio-grandino, com cartão amarelo. E logo após, foi derrubado e agredido com chutes na altura da cabeça pelo jogador. Na ocasião, Crivellaro ficou desacordado e precisou ser removido de ambulância para o hospital local. Previamente, a partida ficou interrompida até ser suspensa temporariamente. A reportagem da emissora entrou em contato com a assessoria de imprensa do clube e o jogo será retomado na tarde de hoje, às 15h30, no estádio Edmundo Feix. Através de sua conta oficial do Twitter, o clube lamentou o ocorrido e informou que rescindiu o contrato com o atleta. De acordo com o presidente da instituição, David Goulart, em contato com a emissora, o agora ex-jogador do Leão do Parque e o clube não têm mais nenhum tipo de vínculo. Atuando como meia do elenco principal, Ribeiro foi detido em flagrante e levado pela Brigada Militar para a delegacia. Após registro criminal, foi recolhido à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. Ele vai responder por tentativa de homicídio. E na noite desta segunda-feira, na BR-101 em Osório, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens que entravam no estado para aplicar o golpe da troca de cartão de crédito clonado. Eles já aplicaram o golpe em pelo menos 2 cidades gaúchas. Durante uma operação, os PRFs identificaram um Gol emplacado em São Paulo, que estava sendo utilizado por criminosos em golpes de troca de cartão de crédito clonado, nas cidades de Bagé e São Gabriel. Durante a abordagem foram encontradas 4 máquinas de cartão, vários cartões de crédito sem procedência e alguns cigarros de maconha. O motorista de 22 anos e o passageiro de 18, ambos paulistas, foram encaminhados para a Polícia Judiciária local. O material foi apreendido. O veículo foi recolhido ao depósito, já que nenhum deles era habilitado para dirigir. E como funciona esse golpe? Um criminoso liga para a vítima simulando ser funcionário de uma loja, informando que o cartão da vítima foi clonado. Ele obtém dados e informa que um funcionário do banco vai à casa dela para recolher os cartões e encaminhar para a perícia. Enquanto isso, outro criminoso vai até a casa da vítima com falsa identificação de um banco e recolhe o cartão, que é utilizado para compras e em máquinas que eles possuem. Lembrando a nossa audiência que, em qualquer caso de possível golpe, a indicação é que vocês entrem em contato com as suas instituições bancárias ou, se possível, se dirijam até uma agência física. E o motorista de um Fiat Uno perdeu o controle de direção na manhã desta terça-feira. Ele acabou colidindo contra grades de proteção instaladas na Avenida Cônego Walter Ranket, a Faixinha, aqui em Camaquã. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã e o veículo teve a parte dianteira danificada pelo impacto da colisão. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias em que ocorreu esse acidente. E a reportagem da emissora foi acionada por ouvintes e foi até o local. No momento da reportagem, o condutor do veículo não estava no local e o automóvel estava estacionado junto ao acidente. Não há informações sobre o estado de saúde de quem dirigia o veículo. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e atende aqui em Camaquã, um consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E guarnições do 30º Batalhão da Polícia Militar realizaram ações de combate a jogos de azar aqui em Camaquã. Em um estabelecimento comercial no bairro Centro, foram encontradas 5 máquinas em pleno funcionamento,
onde um homem foi preso e liberado após lavratura de termo circunstanciado. Os militares estaduais realizaram 54 abordagens, 5 fiscalizações de estabelecimentos comerciais e uma prisão, pelo crime de exploração de jogos de azar. Foram apreendidas 5 ceduleiras, 4 pendrives, um cartão de memória e a quantia de R$20 em espécie. E o Laboratório Albuquerque oferece um exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus da Covid-19. Agende seus exames pelo telefone 3671-2987. Agora são 12:17 e essas foram as informações do nosso bloco policial de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:16. Dia das Crianças Pompeia. Muitas opções de presentes para brincar de imaginar. Em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Bislacta 126 gramas, 4,29. Salgadinho Cheetos 39 gramas ou Fandangos 45 gramas, 2,29. Biscoito Paraty Rosquinhas 300 gramas, 2,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 6 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Com a pandemia do coronavírus, pessoas e ambientes ficam mais expostas ao vírus. Utilize o método eficaz de controle. A Real Expurgo trabalha com sanitização em escolas, creches, supermercados, condomínios e indústrias de alimentos. Real Expurgo, há mais de 20 anos voltada a fornecer soluções de alta eficiência. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 99984-7043 ou 3671-4342. Saiba mais em realexpurgo.com.br. Investir em você é investir em qualidade de vida. Por isso você merece viver no Residencial Dona Edi, no centro da cidade. Apartamentos amplos, excelente acabamento e ótima luz natural. Opções de 2 ou 3 dormitórios, suíte, cozinha integrada e garagem coberta. Fale com um dos corretores e agende uma visita ao apartamento decorado. Mais um lançamento da Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou ligue 51-3671-4511. Hello, I'm Teacher Djanani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Dia das Crianças Sulpar. Brinquedos incríveis e preços sensacionais. E neste domingo a Sulpar Camaquã estará aberta, então aproveite. Carrinho com controle ou chute a gol, R$ 59,00 cada. Boneca xixizinho por R$ 18,90. E para brincar ao ar livre, a Sulpar tem triciclo a partir de R$ 99,00. Neste domingo a Sulpar Camaquã estará aberta. Aproveite. Dia das Crianças é nas lojas Sulpar. Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano?
Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas pra curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 21 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje. E 1.000 celulares retirados de criminosos serão entregues para estudantes da rede pública. Alunos foram beneficiados a partir do projeto Alquimia 2, idealizado pelo promotor de justiça de Osório, no Litoral Norte, Fernando Andrade Alves. Segundo entrevista na Acústica FM, a pandemia potencializou a necessidade de ações sociais. A Delegacia de Polícia de Osório precisava liberar espaço nos itens apreendidos em ações criminosas e, através do desenvolvimento da iniciativa com o Ministério Público e instituições educacionais, o projeto se tornou estadual. A escola pública identifica as crianças em situação de vulnerabilidade. Logo, um termo de responsabilidade é realizado entre os pais e a criança. E após o processo, os aparelhos são entregues. É uma adoção. O ensino híbrido exige a utilização de equipamentos tecnológicos, destacou o promotor. O projeto iniciou em julho do ano passado. Na última semana, o Ministério Público do Rio Grande do Sul doou 4 tablets para o emprego na lavratura de termos circunstanciados, registros de ocorrências policiais, autuações e fiscalizações veiculares pelos policiais rodoviários. Também foram doados 2 bloqueadores de fuga veicular, popularmente conhecidos como cama de faquir, equipamentos de uso militar utilizados em operações para furar os pneus dos veículos e impedir a fuga. São equipamentos retráteis e acondicionados em maletas, tornando-se fácil o transporte nas viaturas. A entrega dos equipamentos foi feita em solenidade realizada na sede do Ministério Público de Rio Grande, com a presença do capitão Michel Ribeiro da Rosa, comandante da 4ª Companhia do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. Os bens, que custaram aproximadamente R$13 mil, foram obtidos em acordos de não percussão penal, celebrados pelo Ministério Público com autores de crimes de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, conforme previsto na Lei 13.964/2019. E agora nós vamos continuar falando do Ministério Público, porque um homem foi denunciado pelo Ministério por estuprar e matar a indígena em Redentora, no noroeste do estado. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Camila. O Ministério Público denunciou um homem de 33 anos que estuprou e matou por asfixia a indígena Daiane Salles, de 14 anos, em agosto, no interior do município de Redentora, que fica no noroeste do estado. Ele foi acusado dos crimes de estupro de vulnerável e homicídio com 6 qualificadoras, como explica o promotor de justiça Germano Podanoche. Vamos ouvir o promotor. Conforme apurado do inquérito policial, Daiane Gria Salles foi conduzida ao local do crime pelo denunciado após este lhe oferecer uma carona. Lá chegando, em virtude da excessiva ingestão de álcool, ela não poderia oferecer resistência às serviços praticadas pelo denunciado, tendo, portanto, este incidido no crime de estupro de vulnerável, após praticar com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Na sequência, a fim de assegurar a impunidade desse crime de estupro, o denunciado ceifou a vida de Daiane Gria Salles. Esse crime foi circunstanciado por 6 qualificadoras distintas
entre as quais o próprio fato de ter sido praticado para assegurar a impunidade de um crime antecedente, motivo torpe, meio cruel, dissimulação, outro meio que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O Ministério Público espera que, com a apresentação da denúncia, seja feita justiça, que o réu seja o quanto antes pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A prática, conforme a denúncia, decorreu de motivo torpe, né, correspondente ao desprezo do denunciado com a população originária caigangue e seus integrantes, considerado etnofobia, nutrido, segundo o MP, pela falsa ideia de que a tal comunidade e as autoridades constituídas reagiriram com passividade ao estupro em razão da condição indígena da vítima, né? Segundo o promotor, ele estava procurando a vítima em eventos sabidamente frequentados por jovens indígenas. O denunciado havia inclusive oferecido carona a outras garotas da mesma etnia. Na localidade onde Daiane foi encontrada morta, conhecida como Linha Ferraz, e que fica distante a 12 quilômetros do local de festa, onde ela foi localizada, né, perto do Instituto Geral de Perícias, a polícia encontrou vestígios do veículo do suspeito. O posto médico legal de Três Passos identificou o DNA do suspeito no corpo e nas roupas de Daiane. Além disso, próximo do corpo havia um moletom. A polícia ouviu 88 pessoas durante a investigação e testemunhas contaram à polícia em depoimento que viram o suspeito com a vítima durante a festa e que ele emprestou o agasalho para ela. Mais um caso bem rumoroso, né, Camila? E a gente sempre diz, né, vamos sair melhores da pandemia, né? E aí esse caso brutal lá no noroeste do estado, né? Mas a justiça está tentando tomar as providências cabíveis, né? Pois é, Ayrton, a gente traz relatos que de vez em quando são arrepiantes, né, aqui dentro do Jornal da Acústica ou durante a nossa programação de violências cruéis e, na maioria delas, sem nenhum motivo visível, né, Ayrton? A gente fica meio consternado em ter que falar sobre isso, mas, claro, a polícia, bem como o Ministério Público, eles estão tomando todas as providências cabíveis para que essas pessoas que cometeram, então, esse assassinato contra a jovem indígena possam ser responsabilizadas pelo crime, né? Exatamente, ele achou que não ia acontecer nada por ela ser indígena, né, um preconceito, né, e agora ele vai responder na justiça, né, com 6 qualificadoras, né, como explicou o promotor de justiça, e com as provas são robustas, a justiça deve acolher todas essas qualificadoras, né, no processo. Exatamente. Ayrton, muito obrigada pelas tuas informações por enquanto. Qualquer novidade sobre esse caso ou sobre outros que infelizmente a gente vai ter que trazer, né, aqui dentro do Jornal da Acústica, tu retorna durante ainda essa edição ou durante a nossa programação. Uma boa tarde de trabalho para ti. Um grande abraço a todos aí. Um abraço, obrigada. Esse foi o repórter Ayrton Lemos trazendo informações direto de Porto Alegre. Dia das Crianças Pompeia. Muitas opções de presentes para brincar de imaginar. Em 5 vezes, sem entrada e sem juros, no cartão Pompeia. E agora o nosso assunto é vacina. Porque a imunização contra a Covid-19 para pessoas com mais de 12 anos continua nesta terça-feira aqui em Camaquã. As aplicações agora acontecem em novo horário, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 até as 17 horas. Então, atenção! As pessoas moradoras aqui de Camaquã que desejam ir em busca à vacina contra a Covid-19 têm que prestar atenção no novo horário, que é das 8 horas da manhã ao meio-dia, das 13 até as 5 da tarde. As aplicações seguem ocorrendo no Centro de Imunizações Viegas, junto ao Centro Social Urbano. A primeira dose da vacina está sendo aplicada para pessoas a partir de 12 anos de idade aqui em Camaquã. Para adolescentes entre 12 e 17, estão sendo aplicadas as vacinas da Pfizer. Já pessoas com 18 anos ou mais recebem a primeira aplicação da Coronavac. A segunda dose está sendo aplicada em Camaquã nesta terça-feira também, mas da seguinte forma: Coronavac, que é do Instituto Butantan, conforme a data agendada no cartão. Já a AstraZeneca,
que é da Oxford Fiocruz, para quem fez a primeira aplicação até 15 de julho. Já a Pfizer, para quem fez a primeira dose até o dia 31 de julho. E também estamos tendo a dose de reforço, que é chamada também como terceira dose, e está sendo aplicada em idosos com 60 anos ou mais aqui em Camaquã, que tenham feito a segunda dose com, no mínimo, 6 meses. A terceira aplicação também está sendo realizada em profissionais da saúde e em pessoas imunossuprimidas, que tenham realizado a segunda aplicação há pelo menos 28 dias. Há 32 anos no mercado imobiliário, a Meta Imóveis está com um amplo e moderno ambiente, mas no mesmo endereço, Rua Luísa Maranich, número 810. Visite o site metaimóveis.com.br. E a campanha de multivacinação busca colocar em dia vacinas de rotina, que tiveram queda por conta da pandemia. E quem vai falar desse assunto importantíssimo conosco agora é a repórter Nádia Martins, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. O primeiro dia da campanha nacional de multivacinação começou no dia 1º de outubro, aqui na capital, e vai até o dia 29 de outubro. Em Porto Alegre, o dia D será no dia 16 de outubro. Todas as vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunizações para a faixa etária vão estar disponíveis na rede municipal de saúde, de acordo com a faixa etária de cada um. Durante a campanha, 14 vacinas para crianças de até 7 anos e 8 vacinas para crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 15 anos vão estar disponíveis. A campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos tem o objetivo de colocar em dia doses que estejam em atraso, porque a pandemia da Covid-19 acentuou em 2020 a queda na procura por essas vacinas de rotina. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, existe uma maior possibilidade de que algumas doenças consideradas erradicadas possam voltar a circular ou aquelas que vinham com baixos índices aumentem, em especial pelo momento atual de gradativa retomada das atividades e retorno desse público às escolas. A reportagem da Acústica ouviu o epidemiologista Júlio Ponce sobre a importância da vacinação contra o sarampo, contra a rubéola e contra a cachumba. Vamos ouvir então o epidemiologista. Camila. O sarampo, a rubéola e a cachumba são as doenças que a gente consegue prevenir com a aplicação da vacina tríplice viral, que é dada a partir de 1 ano de idade com 2 doses passadas em pelo menos um mês. Só que a cobertura vacinal, que é a medição de quantas doses foram aplicadas em relação à população que a gente esperava que tomasse essa vacina, vem caindo desde 2014. Naquele ano, a gente conseguiu uma cobertura de 92,8%. Essa cobertura caiu, em algumas regiões, para 47,9%, menos da metade da população que a gente esperava. E para a gente garantir a imunidade coletiva para o sarampo, essa cobertura, essa proteção só é atingida com percentuais acima de 95%. O importante é que a vacinação com a tríplice viral protege não só dessas 3 doenças, do sarampo, rubéola e cachumba, mas também de outras potenciais infecções, porque o sarampo ele consegue apagar parte da memória imunológica de adolescentes que porventura possam contrair essa doença. Por conta dessa baixa cobertura, a gente teve alguns surtos da doença desde 2018. Em 2019 foram mais de 18 mil casos e no ano passado 21 estados registraram surtos de sarampo. Muito importante a gente lembrar as pessoas que a vacina triviral ela precisa de 2 doses para ter um efeito. Então, não adianta apenas tomar a primeira dose, porque essa proteção ela vai ser parcial, ela vai ser incompleta. A gente precisa da segunda dose para garantir uma proteção adequada. O período de complemento do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. A prioridade são crianças de 6 meses a 15 anos incompletos. Mas não esqueçam, de se vacinar contra o coronavírus, porque mantém-se a vacina contra o coronavírus durante essa campanha aí da multivacinação. Eu volto dia 29 de outubro aí para tomar a segunda dose. E tu, Camila? Pois é, Nádia, eu já fiz a minha imunização contra essas doenças, mas é muito importante que a gente continue ressaltando, que a vacinação
É uma das únicas formas que a gente tem cientificamente comprovado para que a gente se livre de determinadas doenças. E já que tu falaste sobre algumas doenças bem importantes que estão erradicadas, mas que podem voltar, uma das ameaças é a volta da poliomielite, né, Nádia? Que já era uma doença considerada erradicada e também é conhecida como paralisia infantil, uma doença causada por um vírus e que pode infectar crianças e adultos. Pelo contato direto com fezes contaminadas ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes. Então, realmente é uma doença extremamente perigosa e que a gente continua fazendo um apelo, então, à nossa população que procurem a imunização. O público estimado no Rio Grande do Sul dessa faixa etária, como tu bem falastes agora, é de 0 até 15 anos incompletos, tá? Mas então o pessoal deve procurar no dia D, que é no próximo dia 16 agora, né? O dia D da multivacinação. E lembrando que a campanha de multivacinação tem previsão para ir até o dia 29 de outubro. Isso mesmo, dia 16 é sem ser nesse sábado, no próximo sábado aí. Pessoal, então, coloca no calendário, já os pais principalmente, né? Criança não tem muito não entende, né? A importância de ir buscar essa vacina e o que pode acontecer caso ela não seja feita. Então, os pais aí, os amigos, incentivem e falem aí, lembrem o pessoal sobre a campanha da multivacinação e a importância de ir até lá para evitar que tenham transtornos muito piores, né? Na saúde da criança e até na família, porque querendo ou não, afeta os familiares, né? Que tem que viver com isso, que tem que cuidar e impede, inclusive, que a criança tenha um crescimento saudável, né, Camila? Exatamente, Nádia, é muito importante. A gente pede também e faz um apelo novamente para os nossos jovens que busquem a imunização. Nádia, muito obrigada pelas tuas informações. Uma boa tarde de trabalho. Para todos nós. Até mais, Camila. Até mais. Obrigada. Essa foi a repórter Nádia Martins falando de multivacinação. E o Sindicato Rural de Camaquã e a Santa Úrsula Remates promovem o remate do gado geral. É neste sábado às 14 horas, presencialmente no Parque Dorval Ribeiro e online, no YouTube da Santa Úrsula ou no site sindicatoruraldecamaquã.com.br. Serão mais de 400 animais em pista, possibilidade de financiamento bancário. Remate de gado geral do Sindicato Rural de Camaquã e Santa Úrsula Remates. Mais informações, ligue para o sindicato no 3671-2387. E agora nós vamos falar sobre a retomada das obras asfálticas na rua Zeca Neto, aqui em Camaquã. Os trabalhos visam concluir a obra até a Rótula da Imaculada, junto a Capitão Adolfo Castro. E quem nos conta os detalhes é o repórter Valério Veig. A reportagem da Acústica FM nas ruas, manhã desta terça-feira ensolarada, mostrando mais uma vez as mudanças no trânsito devido às obras de asfalto que estão acontecendo em Camaquã. O entroncamento da Igreja Imaculada Conceição, junto às ruas Zeca Neto, Major Lúcio Meirelles e também Capitão Adolfo Castro, traz as mudanças no trânsito para, novamente, as obras de asfalto que irão ocorrer neste trecho da via. Rua Zeca Neto está com o trânsito interrompido junto à rua Antônio José Centeno, a Cindina Inácio Dias e aqui no entroncamento com, é claro, a Capitão Adolfo Castro. Por esse motivo, é claro, né, o trânsito está sendo desviado em várias das ruas e aqui também na Cristóvão Gomes de Andrade, de quem está vindo da rodoviária municipal do Ponto Chip, não pode acessar a rótula aqui da Igreja Imaculada. Terá de ou entrar na rua Luísa Maranich ou entrar em direção à rua Garibaldi, acessar por dentro do bairro Dona Teresa, Vila Nova e sair lá na José Bonifácio, aonde terá novamente aí o retorno para a rua Capitão Adolfo Castro. O trânsito alterado, as obras nesta manhã iniciando novamente e o asfalto deve seguir neste trecho da região aqui, aonde os homens, as máquinas e tudo pronto para seguir o asfalto na rua Zeca Neto até o entroncamento aqui com a Igreja Imaculada na rua Capitão Adolfo Castro. Lembrando que os vídeos que nós passamos aqui no Jornal da Acústica você também pode encontrar no nosso Facebook ou então no nosso canal do YouTube. 12h40, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:40. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetar. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E na Pompeia é fácil ser fashion. A KNN Idiomas está com uma super novidade para o Dia das Crianças. Crianças entre 4 e 12 anos têm super desconto de 35% para cursar inglês ou espanhol. E quem trouxer um brinquedo para doar, ganha também isenção na taxa de matrícula. Imperdível, né? Mais detalhes na escola ou no 51-994-79700. KNN Idiomas, em Camaquã, na Rua Júlio de Castilhos, 253. Ofertas válidas até o dia 12 de outubro. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, membro preceptor dos serviços de residência da Santa Casa de Pelotas e do Hospital Universitário FURG, atuando nas correções cirúrgicas ortopédicas do joelho e de quadril, lesões do esporte, cirurgias de próteses e videoartroscopia. Dr. Sandro de Matos Dias, em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406, e em Camaquã, na Presidente Vargas 953, fone 5136718304. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Afubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br/consumo consciente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634.
O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 46 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje. E a reportagem da Acústica FM conversou com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, na Expo Gramado nesta segunda-feira. Segundo o ministro, no pós-pandemia, o Ministério da Educação busca minimizar prejuízos e iniciará com um diagnóstico da educação brasileira. Vamos acompanhar agora em vídeo a entrevista realizada pelo repórter Fábio Renner com o ministro da Educação. Ministro, bom dia. Rádio Acústica FM de Camaquã. Esse encontro que o senhor teve aqui na FAMURS, no Rio Grande do Sul, mostra a importância dos ministérios cada vez estar mais próximo aí da comunidade, né? Eu fiquei admirado com a mobilização, pelo interesse dos senhores prefeitos, né? Quase, se não me engano, são 300 prefeitos aqui, fora os secretários. Mostra que aqui nesse estado, que é um estado de gente trabalhadora, é um estado que, sobretudo aqui no nosso interior, tem gente, prefeitos, gestores preocupados com aquilo que pode gerar a mudança do nosso país, que é a educação. E a presença deles aqui, para mim, foi admirável. Estou muito feliz de estar nesse encontro. Ministro, e a FAMURS encurtando caminhos. Exatamente, eu acho que a liderança do nosso presidente, isso mostra o carisma que ele tem, a maneira que ele tem de tratar os assuntos e a credibilidade que ele tem em trazer esse grupo todo aqui para essa oitiva aqui do ministro. Ministro, quais são os gargalos da educação no país e de que forma vocês estão trabalhando, o governo Bolsonaro está trabalhando para mitigar um pouco o prejuízo e o impacto na educação no país com a pandemia? Nós temos que lembrar, e é bom as pessoas que nos ouvem lembrarem o seguinte, que o MEC ele não tem ingerência direta administrativa sobre as redes municipais e estaduais. Em outras palavras, o ministro ele não manda na nenhuma escola municipal, nem tampouco em escolas estaduais. Isso está referido legalmente a municípios e ao Estado. Assim, cabe ao MEC unicamente fazer as questões de transferências de recursos administrativamente e apontar caminhos que nós julgamos ser os melhores. Algumas prefeituras e alguns estados acatam e outros não. Então o gargalo está assim. O gargalo ele se encontra nesse tempo de pandemia, que muitas prefeituras, infelizmente, mantiveram as escolas fechadas, no meu entendimento, por tempo demasiado. Uma vez que nós tínhamos já os protocolos de biossegurança, o álcool gel, o distanciamento, né, o uso de máscara, tudo isso foi preconizado de uma maneira muito clara. Mas alguns ainda, e o meu grande receio, foi o uso político, né, uma pré-eleição aí de presidência, a tentativa de prejudicar, infelizmente, alguns sindicatos, eles não entendem que a educação ela está acima da política, que a educação não pode ter partido, que nós temos insistido, que o prejuízo das crianças foi grande. Agora, o que vamos fazer? Vamos procurar, como você diz, minimizar todos os prejuízos e começamos como? Através de um diagnóstico. Estamos com um diagnóstico e o Brasil é um país continental, tem gente de todo lado, todo tipo, todo nível social, e dentro desses mais de 40 milhões de alunos que nós temos na escola pública brasileira, vamos tentar ajudar essa população e o Brasil vai dar a volta por cima, se Deus quiser. E o Jornal da Acústica desta terça-feira vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanet, conexão com você, Pompeia, é fácil ser fashion, Laboratório Albuquerque, análises clínicas,
Meta Imóveis realizando sonhos, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Até amanhã. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Árbitro agredido durante partida do São Paulo de Rio Grande pela divisão de acesso do Gauchão recebe alta de hospital em Venâncio Aires. Após queda na pandemia, procura por exames para detectar câncer de mama volta a crescer no Rio Grande do Sul. Lixo se acumula nas ruas de Cachoeirinha depois de operação do Ministério Público suspender contratos sob investigação com empresas de limpeza. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos e meio. Porto Alegre tem sol e temperatura amena de 19 graus. O árbitro Rodrigo Crivellaro Dias, agredido pelo jogador William Ribeiro na partida do São Paulo de Rio Grande contra o Guarani, em Venâncio Aires, recebeu alta nessa manhã. Crivellaro ficou em observação durante a madrugada e deixou o hospital em uma cadeira de rodas e com um colar cervical por precaução. Os exames tiveram bons resultados. Ele ficará hospedado em um hotel em Venâncio Aires e retornará a Santa Maria mais tarde, após a retomada do jogo com a equipe de arbitragem substituta. O camisa 10 do São Paulo ficou contrariado por ter levado um cartão amarelo. Em seguida, ele dá um encontrão no juiz e chuta o árbitro deitado no chão. A chuteira acertou a nuca do juiz, que desmaiou. William Ribeiro foi levado à penitenciária estadual de Venâncio Aires após prestar depoimento na delegacia e fazer exames de corpo de delito. A acusação é de tentativa de homicídio. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 19 graus em Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas, 16 em Caxias do Sul e 18 em Rio Grande. A tarde desta terça-feira terá predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões gaúchas. A nebulosidade será maior no norte. As temperaturas serão agradáveis com máxima de 25 graus no oeste e no noroeste. Após queda durante a pandemia, o número de exames para diagnóstico de câncer de mama pelo SUS voltou a crescer no Rio Grande do Sul. De 2019 para 2020, os exames para detecção da doença tiveram queda de 34,5% no período de janeiro a julho, mas 2021 já mostra uma retomada e no mesmo período há crescimento de 19,8%, com 184.900 exames de diagnóstico de câncer de mama realizados pelo SUS aqui no estado. Em Porto Alegre, a curva é semelhante. Após uma diminuição na pandemia, houve aumento de 141,5% nos exames esse ano, no período de janeiro a agosto. Os dados são do Ministério da Saúde. Entre os motivos para o retorno das mulheres à rede pública está a melhora da pandemia, mas também o aparecimento de sintomas mais graves. O Estado está recomendando que as prefeituras intensifiquem a busca pelas mulheres. Na capital, as equipes entram em contato semanalmente com as pacientes que têm exames alterados. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Ainda nesta edição, o relator da CPI da Covid no Senado confirma que pedirá indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Produção industrial tem terceira queda consecutiva em agosto. DT Clean,
a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Após a operação do Ministério Público, que suspendeu os contratos com as empresas de coleta de lixo em Cachoeirinha, na região metropolitana, os resíduos agora se acumulam nas ruas do município. Desde sábado não há recolhimento e o mau cheiro e as moscas chamam a atenção dos moradores. As duas empresas terceirizadas que prestavam o serviço na cidade são alvos de investigação. O prefeito Mick Breyer foi afastado do cargo por 180 dias por suspeita de receber propina. O vice-prefeito Maurício Medeiros disse que a segunda colocada na licitação foi chamada e aceitou executar o serviço até que uma nova concorrência ocorra. Os caminhões da nova empresa estão vindo de São Paulo e a promessa é que a coleta seja retomada nesta quarta-feira. O micro-ônibus da saúde utilizado para transporte e abandono de ao menos um dos 3 cães comunitários que sumiu em Capela de Santana teve os registros alterados para ocultar a viagem. Imagens mostram a silhueta de um cão sendo transportado da prefeitura até a cidade vizinha de São Sebastião do Caí, onde ele foi abandonado. Um dos animais foi resgatado. Comerciantes dizem ter visto os outros 2 cachorros na mesma região, o que reforça a suspeita de que foram levados no mesmo veículo. A Secretaria Municipal da Saúde afirma que nenhuma viagem foi autorizada na tarde em que os cachorros sumiram. Uma sindicância foi aberta na prefeitura para apurar quem ordenou o crime, que pode gerar até 5 anos de prisão. A reportagem da Rádio Gaúcha foi até a cidade e tentou entrevistar o prefeito Alfredo Machado. Ele negou o pedido e informou não estar no município. O Ministério Público denunciou Jason Zandavalli, de 33 anos, pelo estupro e morte de uma adolescente indígena em Redentora, no Noroeste Gaúcho. Conforme a denúncia, na noite de 31 de julho, o homem ofereceu carona a Daiane Griá Salles, de 14 anos, após uma festa que ocorria no entorno da aldeia da tribo Caingangue. A vítima foi encontrada morta 4 dias depois, cerca de 10 quilômetros distante de onde foi levada. O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Sol em Porto Alegre, temperatura de 19 graus. Agora são 12 horas e 57 minutos. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, afirmou que o relatório final pedirá o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o senador Renan Calheiros, a CPI não vai falar grosso da investigação e miar no relatório. Ele confirmou hoje que o presidente Jair Bolsonaro estará entre os responsabilizados em uma lista que terá mais de 30 nomes. Uma das possibilidades é de que o presidente da República seja indiciado por prevaricação, que é um crime contra a administração pública. A CPI da Covid deve apontar que o presidente sabia das irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, feita entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Precisa Medicamentos, e não tomou as devidas providências. O relatório final será lido na comissão no dia 19 e votado no dia 20 de outubro. Após, será encaminhado para as autoridades responsáveis, como a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e também os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal. De Brasília, Marina Panho. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garante que o governo federal está pensando em uma possível campanha de vacinação contra a Covid-19 para o ano que vem. Não foi confirmado, entretanto, se há providências sendo tomadas, como a compra de vacinas. Segundo ele, ainda resta um montante muito grande de vacinas da Janssen a serem recebidas, além dos imunizantes da COVAX Facility, que ainda serão entregues. Somente da Janssen e do consórcio COVAX, a previsão é que cerca de 60 milhões de doses cheguem ao Brasil até dezembro. Queiroga também condicionou a compra de mais doses da Janssen e da Coronavac à aprovação do registro definitivo dos imunizantes pela Anvisa, já que ambas possuem apenas a autorização para uso emergencial.
A produção industrial brasileira caiu 0,7% em agosto na comparação com julho, na terceira retração mensal consecutiva. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Em relação a agosto de 2020, também houve uma queda de 0,7%, interrompendo os 11 meses de taxas positivas nessa base de comparação. No ano, porém, o setor ainda acumula uma alta de 9,2%. Em 12 meses, a produção industrial teve avanço de 7,2%. Em instantes, Johnson & Johnson pede autorização para a dose de reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19 nos Estados Unidos. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. A diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, afirmou que a entidade prepara um tratado sobre pandemias porque um novo fenômeno pandêmico é apenas uma questão de tempo. A OMS terá uma Assembleia Mundial de Saúde em novembro, em que será discutida a possibilidade de desenvolver uma preparação. A reunião ainda deve ter um momento para discutir questões atuais sobre as variantes do coronavírus e a distribuição das vacinas. Para a diretora, ainda não existem indicações claras de que a vacina contra a Covid precisará ser anual. E a Johnson & Johnson entregou dados para a agência reguladora norte-americana para autorização do uso emergencial para uma dose de reforço da sua vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 18 anos nos Estados Unidos. O pedido inclui dados de um estudo em estágio avançado que conclui que uma dose do reforço aplicada 56 dias após a primeira dá proteção de 94% contra casos sintomáticos da Covid-19 nos Estados Unidos e de cerca de 100% contra quadros graves da doença, ao menos 14 dias após a aplicação da dose de reforço. A empresa reguladora norte-americana já autorizou uma dose de reforço da vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech para pessoas com mais